E aí, moçada, estamos aí na área. Agora, geometria analítica, vamos falar das cônicas, em especial elipse. Vamos lá, Detonation! Safadinhos. O que é uma elipse? Vamos pensar o seguinte. Tem várias formas de entender a elipse. Primeiro, ela é uma cônica. O que é uma cônica? Vocês conhecem um cone, uma figura bonita, lembra um chapéuzinho de festa, essa figura linda que é o cone, né? Quando a gente faz um corte no cone transversalmente a ele, essa figura não é certinho uma circunferência. A circunferência é uma cônica também, né? Mas seria quando você corta assim um tampão retinho. Agora, na transversal, essa figura que formou aí, que está mais escurinha aí, ó, né, essa linha preta, é uma elipse, tá? A elipse é uma figura bem tradicional. A gente conhece, por exemplo, o movimento dos astros em torno do Sol, de uma estrela, como uma trajetória elíptica. Na prática, tem outra forma da gente visualizar também uma elipse. Se você tem dois pontos, você segura uma cordinha em dois pontos e depois você fixa, né? Isso. Estica essa corda com uma caneta e faz mais ou menos isso aqui. Quer ver? Ó? Tá vendo? Estiquei uma cordinha. Aí você esticou essa corda, vai agora no limite, forçando a corda sempre esticada e vai fazendo uma linha. Vocês estão vendo que todos os pontos que têm uma mesma propriedade vão nos ajudar a construir essa figura que é a elipse. Tá? Então é possível sim construir uma elipse com dois pontos fixos, uma cordinha, de preferência folgada. Você estica uma caneta até o final, aonde essa caneta firmar essa corda, cara, isso aí é uma elipse, tá? Então é uma figura singular, não é uma circunferência, ela parece, ela lembra, mas não é uma circunferência, tá? Então é uma figura muito legal de trabalhar, a famosa elipse. Como definição, além dessas ideias que a gente já falou, né, a elipse pode ser um lugar geométrico dos pontos de um plano, tal que a soma de suas distâncias a dois pontos fixos, são os focos, é uma constante. Lembra o tamanho daquela corda que eu acabei de mostrar, um desenho? É uma animaçãozinha? O tamanho dessa corda, então, a gente chama de 2A. E isso aqui é a definição. Ó. A distância de um ponto, né, do ponto P até o foco. Esse mesmo ponto até o outro foco vai dar um valor fixo. Nesse caso, a gente vai chamar de 2A e vocês vão ver já já por quê. Certo? Então, o que tem de elementos interessantes? Tem os dois focos. Nós temos A1 e A2, que aqui, né, se vocês procurarem, dependendo do livro, vocês vão achar outras letrinhas, tá? Mas aqui nós vamos deixar A1 e A2. Como essa medida A1, A2 é o eixo que a gente chama de eixo maior. Vocês viram aí que ela é uma circunferência levemente achatada. Então, ela tem dois eixos, o maior e o menor. Tá? Então, para o maior, a gente vai usar a letra A e para o menor, a letra B. O centro, que a gente chama origem, o centro, ela é, na prática, ela é o ponto médio sempre entre dois lugares. Ou seja, ela é uma figura perfeitamente simétrica. Se você fizer o sinal da cruz, cortar a elipse em duas, assim, né? Em 4 regiões, elas são perfeitamente simétricas. Isso é muito legal. Tá? E tem uma coisa também que acontece, ó. A medida dos semi-eixos, que a gente chama de A, o semi-eixo maior, B, o semi-eixo menor, e C, o que a gente chama de distância focal, né? Elas formam um triângulo retângulo, ou seja, elas cabem perfeitamente no teorema de Pitágoras. Cabe perfeitamente no teorema de Pitágoras. Isso é muito legal, tá? Uma outra coisa que tem interessante é o que a gente chama de excentricidade. Excentricidade vai medir o achatamento, digamos assim, da elipse. Ou seja, ela é a relação entre a distância focal e o eixo maior. Então pensem comigo, se esses dois carinhas eles ficarem próximos, já já eu mostro isso num desenho, vocês vão ver.
né? Se eles ficarem próximos, essa circunferência, ou melhor, essa elipse, ela vai tender a uma circunferência. Então, o nível de achatamento dela ou é 1 ou é 0, certo? Ou seja, esses dois valores podem ser perfeitamente iguais ou eles podem ser tão distantes que ela vai ficar parecendo uma pizzazinha, vai ficar bem achatadinha. Então, é aí que a gente fala da excentricidade. Na órbita, por exemplo, de planetas, geralmente se você procura um software, um app, alguma coisa que mostre o movimento de planetas ou de satélites em torno de uma estrela ou de um próprio planeta, no caso se for uma lua, ele tem essa medida de achatamento que a gente chama de excentricidade, certo? Então, esses são os elementos básicos aí de uma elipse. Eu vou voltar a falar deles quando fizer um desenho mais apropriado para vocês já no próximo slide. Vamos lá? Então tá aí, ó. O que a elipse tem que ter? Ela começa tendo os dois focos. Aí você tem aí um ponto P, que a definição depende dessa distância e dessa. Ou seja, se você medir essas duas distâncias e somar, vai dar sempre a mesma coisa. Ou seja, todos os pontos que têm essas mesmas distâncias somadas iguais, eles fazem parte da elipse. Então, se eu tiver aqui qualquer ponto nessa linha azul, que é a elipse, ele vai ter essa mesma característica, que a distância do ponto até o foco mais a distância de um ponto até o outro é igual a 2A, que é o tamanho desse eixo maior aqui, a medida do ponto maior até o outro. E aí, qualquer outro ponto, ó, você está vendo? Esse ponto aqui, se eu somar essas duas distâncias, vai dar a mesma coisa. Se eu somar as duas distâncias aqui entre P e esses focos, vai dar a mesma coisa, né? E independente, aqui embaixo, ó, esse ponto, somado a distância dele até o foco 1 e o foco 2, vai dar sempre a mesma coisa, tá? Então, quando essas figuras eles têm essa propriedade, elas fazem parte da elipse, certo? Então, gente, olha só, os valores aqui, ó, se eu tiver um ponto aqui aqui, tá vendo? Ó, dá para ver certinho por que é 2A. Essa medida aqui, ó, essa medida que vai daqui até aqui, a gente chama de 2A. Então, se você pegar esse pedacinho que passou aqui, ó, e completar ele aqui, dá certinho o tamanho do eixo maior, tá? Então, essa medida é a que está na definição da elipse, certo? E aí, quando a gente coloca bonitinho umas letrinhas, ó, esse aqui é um vértice. Os lugares extremos da elipse são vértices. Quando o vértice está aqui no eixo maior, a gente vai chamar ele de A maiúsculo. Vocês vão ver que fica legal se a gente padronizar isso. E essa medida é a do semi-eixo, tá? É um Azinho, A minúsculo. Para cá, eu teria a distância que a gente chama de distância focal. De um foco até o outro seria 2C, mas assim, até o centro, que é um dos objetivos da gente ao construir a elipse, vai ser Czinho minúsculo, tá? É a distância focal, certo? Aqui, no eixo menor, nós temos também um vértice. Esse aqui eu coloquei o B2, mas ele vai ter um outro embaixo também, da mesma forma como A vai ter um ali na esquerda. Mas é para enfatizar que essa medida aqui é B, tá bom? E esse aqui é a origem, ó, ela é sempre o ponto médio entre quaisquer dessas medidas aqui, tá vendo? De A2 para A1, a origem está no ponto médio, de F1 para F2 está no ponto médio, B1 e B2 também está no ponto médio, tá? A origem é o ponto médio desses troços. Então, vale a pena sacar que essas figuras são simétricas, beleza? Se eu pegar C, B e A e colocar dessa forma, formando triângulo, retângulo, isso aqui vai dar certo e vai formar o Teorema de Pitágoras. Tá bom? Então, ó, vamos acostumando. Cara, a elipse você precisa acostumar, né? O nosso estudo aqui da elipse não vai ser tão violento, não. A gente precisa conhecer, construir um gráfico, né? Um esboçar, que a gente costuma dizer. Tá bom? Então, é mais ou menos por aí o estudo da elipse, certo? A excentricidade, então, é o nível de achatamento. Vocês estão vendo aqui que o tamanho de C é essa medida aqui, né? Ó, o C
e ele é dividido por A. Se você vai afastando o C aqui, ó, né? Se você chega o foco até aqui, o que vai acontecer com essa elipse? Ela vai ficar mais achatada. Então, quando a elipse se aproxima de 1, né, que C e A eles estão bem próximos, é porque ela é quase uma pizza. Se a medida se aproximar de 0, ó, se você tiver aqui, ó, né, os dois focos, ó, eles estão chegando aqui perto, ela vai ficando mais próxima de uma circunferência, tá bom? Então, a excentricidade não é usada tanto assim em exercício, não. Mas como órbita, ela aparece bastante assim nos estudos da astronomia, tá? Ela mostra o achatamento dessa curva ou a proximidade com uma circunferência, beleza? As equações, ó, já coloquei na lata 2 equações da elipse aqui. Uma delas, eu quero que vocês olhem direitinho aqui a diferença para elas. Na prática, na hora da destruição mesmo, eu quero que vocês olhem aqui, ó. Vocês estão vendo que o A ele aparece embaixo do X. Não fiz aqui a demonstração das equações, mas todas elas são baseadas em distância. Aquela forma da distância, x menos x0, y menos x0 ao quadrado e tal, faz a raiz. Por isso que aparece aqui, ó. Então acostuma com isso, ó. X menos alguma coisa ao quadrado sobre a ao quadrado, y menos outra coisa ao quadrado sobre b ao quadrado é igual a 1. Sempre. Ela vai ficar 1 aqui desse outro lado, tá bom? Agora aqui, ó, estão vendo que o A ficou embaixo do x ao quadrado e aqui foi o B que ficou embaixo do x ao quadrado. Então, por que isso acontece? Porque cada uma dessas equações, se o maior valor estiver embaixo do x, ela vai ter um formato de equação. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Se o maior valor, que é o A, sempre o A, tá? São dois eixos, o maior valor é o A. Se ele ficar embaixo de x, significa que ela tem esse formato, ou seja, o maior lado dele, o maior eixo, está aqui paralelo ao eixo x, tá bom? E essa figura aqui, ó, esses dois carinhas aqui, esse e esse, são o centro. O A é essa medida mesmo, que vai daqui até aqui, e o B é essa medida que vai daqui até aqui, ou seja, o A é o semi-eixo maior e o B é o semi-eixo menor. Então, acostuma com a equação. Porque se você bater o olho na equação, você fala, opa, ela está nesse formato ou ela está assim. Já com números as coisas vão ficando mais claras para a gente. Mas acostuma com a equação. O A na elipse é sempre o lado maior e ele está onde? Aqui ele está embaixo do x. Ou seja, ela tem esse formato, ó. A maior parte dela está paralela ao eixo x, beleza? Essa outra equação, o que diferencia ela? Ó? O que diferencia? Tá? Aqui os eixos, né? Ó. A outra equação. Por quê? Onde é que está o A? O A aqui, ó. O A, ele está abaixo do y ao quadrado, alguma coisa. Isso quer dizer que o maior eixo dessa elipse está paralelo ao eixo y. Então tá aqui, ó, sempre passando pelo centro aqui, você faz o sinalzinho da cruz, você vai construindo a elipse. Então são esses dois tipos de equações, tá? Tem outras equações, mas deixa para outra situação. A elipse inclinada é outra coisa, já para nível superior, tá? Mas para o ensino médio é perfeito a gente entender a elipse por essas duas equações. Beleza? Vamos fazer uns exemplinhos numéricos aqui para a gente ver como é que fica a bagaça. Então, olha só. Determine a equação da elipse de focos 3, 0 e menos 3, 0 e vértices que são as extremidades do eixo maior. A1, tá vendo? Já botei até os nomes A1, A2. Quando você posiciona esses pontos num gráfico, cara, fica muito claro. Ó, 3, 0 tá aqui, certo? Tá no eixo X, concordo? E menos 3, 0 está no outro lado, mas também está no eixo X. Só o fato de ter o foco aqui, só o fato de colocar o foco aqui nesse eixo já mostra que o formato da elipse é assim, ó. Tá? Ela vai ficar, a maior parte dela vai ser no eixo X. Tá? Posicionando o A1 e o A2, você vê que a elipse ela vai ter esse formato, então. Certo?
O zero está sempre no ponto médio entre os dois, então fica fácil. Entre o foco 1 e o foco 2, no meio do caminho tem a origem, certo? Tá aqui, ó. Esse é um desenho dessa elipse, tá? É um esboço. Ele não pediu isso não, ele só pediu a equação. Mas é importante a gente saber posicionar ela. Gente, o lado maior dela, o eixo maior, é onde está o foco. Se você visualizou que ele está paralelo ao eixo x, então na equação o maior valor, que é o a, vai estar embaixo do x. E fecha o pacote, né? Tá aqui, ó. Coloquei em vermelhinho aqui. Quem está em vermelhinho aqui, bonitinho, ó. Tá em nosso vermelhinho aqui. É a origem. Nesse caso, a origem é o ponto 0, 0. O valor de A, a gente já sabe, né? Quem que é o valor de A aqui? Do centro até o vértice é o valor de A. O A vale 5. C, eu sei que vale 3 porque é a distância focal. Só que na equação não vai C, vai o B. E o B não aparece aqui. Meu Deus, agora lascou, agora lascou. Mas é muito fácil, gente. Teorema de Pitágoras na cabeça, ó. A ao quadrado é sempre o maior valor, B ao quadrado mais C ao quadrado. Joga lá 5 ao quadrado, C vale 3, vai ser 25 menos 9, que é 16, então é porque o B vale 4. Então pronto, se eu já tenho A e o B e o centro, é só substituir eles na equação e destruir, beleza? Então fechou, olha que bonito. Só para ficar mais bonitinho, x menos 0 dá x e y menos 0 é y. Essa aqui, então, é a equação dessa elipse. Reparem a situação que eu estava falando para vocês anteriormente. Ó. Isso aqui, ó. O maior valor está embaixo do x, tá vendo? E o menor valor está embaixo do y. Isso aqui já praticamente é o eixo maior. Ele está ao quadrado aqui, por favor, né, gente? O valor é 5, o tamanho do eixo maior é 10. E o tamanho do eixo menor, como B é 4, o tamanho do eixo menor vai ser 8. Fechou? É bonito? Beleza. Vamos lá, toca o barco. Fazer mais um. O elipse tem os focos 0, 3 e 0, menos 3. Se o comprimento do eixo menor é 2, determine a equação dessa elipse. Tá aqui, ó. Olha que bonito. 0, 3 e 0 menos 3. Só de posicionar o foco já dá para saber que ela tá assim, ó. Vai ficar achatadinha assim, que nem minha cabeça, para cima, né? Só de posicionar os focos, tá bom? Já sei que ela vai estar nesse formato. Quando ele fala que o tamanho do eixo menor é 2, isso quer dizer que a partir do meio dela, que é o 0, vai ter 2. Ou seja, um para o lado, um para o outro. Então, agora, a partir do 0, dá para você posicionar o B no ponto 1 e o B2 no ponto menos 1. Ó, o formato dela, como eu falei antes, ó, já dava para perceber, porque é onde está os focos. Onde está os focos é o eixo maior, tá bom? O eixo maior é paralelo ao Y. Então, pensem comigo. Na verdade, ele é o eixo Y aí, nesse caso. Então, olha como fica legal a parada. Você já sabe que na equação o maior valor vai estar embaixo do Y. Tá? Depois vou fazer um especial do Enem, vai ter uma situação que usa essas referências. Tá? Vou fazer um especial do Enem também com um complemento de geometria analítica. Tá bom? Mas aparece lá a equação da elipse, que lembra a elipse, é bom a gente conhecer. Então vamos lá. Eu já tenho o que então? Eu já sei que B vale 1, concordam? Esse tamanho, que é a distância focal, eu sei que vale 3. Então, pronto. Para eu construir a equação, vocês estão vendo aqui, ó, que o maior valor está embaixo do Y. A equação é a mesma, cara. É só o maior valor que vai mudar de posição, certo? Então, o que a gente faz, então? A ao quadrado, que é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Você vai fazer 1 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Vai dar 1 mais 9, que é 10. É porque o A, então, vale a raiz de 10. Pronto. Quem que é o centro? É o 0, 0. Concordam? Que o B vale 1 e o A vale raiz de 10. Eu até gosto da ideia de não ficar para as cônicas tirando raiz, não. Ó. Para o desenho você precisa daquilo.
Mas para a equação, não. Se A ao quadrado é 10, você já podia chegar aqui, ó, nessa situação, que A ao quadrado é 10 e B ao quadrado vai ser 1. Essa aqui, então, é a equação dessa elipse. Beleza? Legal? Vamos para o próximo. Construa o gráfico da elipse e determine focos, vértices, centro e excentricidade. Então, vamos lá. Cara, só de olhar para a situação, só de olhar para os números, você já sabe que onde é que está a parte maior? Está no x. Olha para a equação. Tempo esgotado. Dá para ver, né? Para ver aqui, né? Aqui, ó. Ah, safadinho. Que é esse 25 aqui que comanda a parada. Então, vamos lá. Praticamente a gente já tem, então, o A, que é a raiz de 25. Lembra que aqui na equação ele está ao quadrado, né? Esse cara aqui é ao quadrado na equação. Esse 9 também é ao quadrado. Então, você sabe que o B vai ser a raiz de 9, que é 3. Você sabe também que a origem ou centro dela é 3 e menos 4. Lembra de trocar o sinal, porque tem um menos da fórmula, da equação. Então, por que aqui ficou mais? Porque é o menos da fórmula com esse menos daqui, menos por menos fica mais. Legal? Então, vamos lá. Agora, o que a gente precisa para construir um gráfico? Eu preciso do valor de C. Né? Então, A ao quadrado é B ao quadrado mais C ao quadrado. 25 menos 9 dá 16 e a raiz de 16 é 4. Isso quer dizer que a distância focal é 4. Pronto. Olha o gráfico aqui. Olha que bonito. Primeira coisa que você posiciona. Atenção, vamos, pega aí a moral. Primeira coisa que você posiciona. A origem, o centro dela. Faz sinal da cruz em 3 e menos 4. Se benze, pensa em Deus e destrói essa paradinha que é muito fácil. Muito fácil, gente. Tá aqui a origem, ó, 3 e menos 4. Para onde que está o eixo maior dela? Tá no eixo X. Então, você já sabe, ó, que o foco e o A, eles vão estar posicionados aqui. Então, pensa comigo. O C não é igual a 4? Daqui para cá, soma 4, vai cair aonde? No 7. Beleza? Já achei o primeiro foco. Volta também 4 unidades para lá, ó. De 3 até... subtraindo 4, vai cair no menos 1, certo? Já achei o outro foco. Olha que bonito. O valor de A não é 5? Então, a partir da origem, não é a origem do sistema, gente, não é o 0, 0. É a origem ou centro da elipse, certo? 3 mais 5 vai dar 8, então eu sei que um vértice é aqui. E 3 menos 5 vai dar menos 2. Tá vendo? 5 para um lado, 5 para o outro. Achou os vértices. O foco é 4? 4 para um lado, 4 para o outro. Agora, o B vai me dar isso aqui, ó. O tamanho do eixo menor. Então, olha lá que bonito. Né? Menos 4 mais 3 dá menos 1. E menos 4 menos 3 vai dar menos 7. Isso aqui é o eixo menor. Tá aí o desenho da elipse. Pronto, construa o gráfico. Determine focos, vértices, centro e excentricidade. Né? Então, falta... o foco 7, só pegar as coordenadas deles aqui, tá vendo? Ó? 7 e menos 4 dá o foco 1, menos 1 e menos 4 é o foco 2, 8 e menos 4 é o primeiro vértice, menos 2 e menos 4 é o outro vértice. No eixo menor, 3 e menos 1 é o B1 e 3 e menos 7 é o B2. Falta só a excentricidade, é só a gente dividir 4 por 5, que é 0,8, certo? Essa é a excentricidade dessa elipse. Beleza? Vamos para mais um exemplinho. Verifique se é uma elipse e a equação abaixo. Em caso positivo, esboce o gráfico e determine focos, vértices, centro e excentricidade. Eita, agora. Então, olha só. Esse tipo de equação é aquela mesma equação quando você desenvolve tudo. Essa aqui nós chamamos de equação geral. Quando você tira o mínimo, faz o quadrado do primeiro, 2 vezes primeiro pelo segundo, não sei o que, tira o mínimo e joga tudo de um lado só, vira essa geringonça aí. Como é que eu sei que essa porcaria é uma elipse? Fácil.
Tem um instrumento que é mais ou menos do 7º para o 8º ano do ensino fundamental, que a gente chama de completar quadrado. Nós já usamos isso na circunferência. Já usamos. Para achar o centro e o raio. Eu vou usar de novo isso aqui, ó. Olha que legal, ó. Eu já separei, tá vendo que o azulzinho é o x e os verdinhos é o y? Só que agora tem um 15 na frente do x, tem um 12 na frente do y. Então a primeira coisa que você faz, eu já separei, certo? Coloca o 15 em evidência. Então, gente, olha como é legal isso, ó. Você vai pegar o 15, vai dividir aqui, ó. 15x² por 15, sobrou x ao quadrado. Esse 210 você também precisa dividir por 15, porque ele está em evidência, vai dar 14. Então, a única diferença do processo que a gente fez da circunferência para agora é que esse 15 tem que entrar na jogada. Quando você divide por 15, vocês estão vendo que aqui dentro agora está parecido com o que a gente quer, ó. Porque o quadrado do primeiro, vocês estão vendo que o primeiro é x? Deixa o 15 lá fora, não mexe com ele não. 2 vezes o primeiro pelo segundo. Quem que é o segundo? É 7. Então, olha só. Eu teria isso aqui, certo? Só que, para eu ter o quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo, está faltando um valor aqui. Quem que seria? O quadrado de segundo. Quem que é o quadrado de 7? É 49. Posso inventar o 49 do nada? Não. Eu só consigo colocar um 49 se eu botar um menos 49 junto. E vocês viram que eu fechei o parênteses azulzinho depois, né? Por quê? Porque tudo isso está multiplicando por 15. Tudo isso aí está multiplicando por 15. Certo? Então, o que, que a gente vai precisar fazer? Até aqui, esse 49, ele vai dar o quadrado do primeiro, tá vendo? 2 vezes 7 vezes x dá 14x. E o quadrado do segundo é 49. Esse outro 49, ele vai ter que sair daqui. Quando ele sair, ele não vai sair 49 somente, ele vai sair 49 vezes 15. É só essa diferença do que a gente fez da circunferência para cá, tá? Olha para o y agora, ó. Tá vendo que o 12 está estrovando? Coloca o 12 em evidência. Quando você coloca o 12 em evidência, aqui eu separo 12 e fica y. 72 você divide por 12 dá 6. Vocês estão vendo que agora está com cara de quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo. Está vendo que o segundo termo aqui é 3? Por que que é 3? Porque eu tenho que dividir por 2. Lembra do macete, ó? Divide por 2 esse aqui, porque você acha o segundo termo. Agora faz comigo. O quadrado do primeiro dá y ao quadrado. 2 vezes 3 vezes y dá 6y. Está faltando quem aqui? O quadrado do segundo. O quadrado do segundo é quem? É 9. Posso inventar o 9 do nada? Não, safadinho. Você tem que fazer mais 9 e menos 9. Agora, olha só. Até aqui, gente, ó. Segue aqui comigo, ó. Até aqui tá perfeito. Quadrado do primeiro, 2 vezes 3 vezes y dá 6y, 2 vezes primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, que é 9. Esse menos 9, ele vai sair daqui de dentro. Quando ele sair, ele não vai sair 9 sozinho. Por quê? Eu estou multiplicando todo mundo que está aqui por 12. Então, ele vai sair 108. Certo? Com o 663, vocês estão vendo que a gente consegue já agrupar os números todos juntos, né? O x e o y, sobrou 180. Ó. Quando você pega aqui, ó, 735 menos 108 mais 663, sobra menos 180. Eu já joguei ele para cá e ele vem, ele passa bonitinho, positivo. Agora sim, agora não tem o que fazer. Lembra que na equação eu tenho que deixar 1 desse lado? Então a gente divide todo mundo por 180. Pode dividir por minha conta. Tem que dividir porque tem que ficar 1 do lado de cá. 15 por 180, eu posso simplificar, que dá 12. Tá? Divide 180 por 15 dá 12. 12 por 180 dá 15. E 180 por 180 dá 1. Tá vendo a elipse? Que tipo de elipse é essa? Vocês acham que a parte maior está assim ou assim? O maior valor está onde, gente? No y. Então a parte maior dela está assim. Certo? Está embaixo do y. Então vamos lá. Nós já sabemos que o A é raiz de 15. Eu sei que é feio, mas deixa assim mesmo.
Sabemos que o b é raiz de 12. A origem é 7 e menos 3. Se eu jogar esses valores no teorema de Pitágoras, ó, quando eleva ao quadrado, você já corta a raiz, né, gente? Olha que legal. 15 menos 12 dá 3, então C vai ser raiz de 3. Eu sei que é feio para danado, mas é a excentricidade, ó. Vai dar raiz de 3 por raiz de 15. Se quiser jogar tudo numa raiz só, vai simplificar por 3, vai dar 1 sobre 5. Mas eu preferi deixar o valor aproximado aqui. Então, o valor aproximado aqui da geringonça. Então, olha só, lá vai. Tá aqui bonitinho, ó. 7 menos 3 é a origem. Faz o sinal da cruz, os eixos maior e menor. Olha só, esse raiz de 15, né, o ponto mais distante que pode ter. Então, é só... Gente, olha isso aqui, ó. É você pegar o menos 3 e somar a raiz de 15. Aqui embaixo é pegar o menos 3 e subtrair raiz de 15. Não precisa ficar esquentando com essa raiz. A gente pode deixar ela assim. Esse é o ponto mais distante possível da elipse, né? Tá vendo? A é raiz de 15 e aqui é raiz de 15. Somou raiz de 15, subtraiu raiz de 15. De quem? Do menos 3. Cara, é infalível. A partir do menos 3 faz raiz de 15 e menos raiz de 15. Certo? A C. C não vale raiz de 3? Então, mesma coisa. Ó. Soma raiz de 3 com 3. Tá vendo? A partir daqui, ó. Soma raiz de 3, subtrai raiz de 3. Você já acha os dois focos. E agora, a partir do x, ó. Você soma raiz de 12 e subtrai raiz de 12. Você tem aí o eixo menor. Olha como é que fica o eixo menor. Olha que bonito. Então tá aí, ó. Raiz de 12. Raiz de 12. Tá vendo? A partir do 7. Mais raiz de 12 menos raiz de 12. Você vai para um lado e para o outro. Tomou, olha aqui que bonita. Essa aqui é a nossa linda elipse. Ela está fora de proporção, então o achatamento não diz respeito àquele valor ali, porque ela tem que estar mais chatadinha. Então, pessoal, ela tem que estar mais parecendo uma bolinha, está chegando no zero, né? E aí, esse é o desenho da elipse. Não vamos avançar muito o que pode acontecer com a elipse, uma elipse com uma reta, não vamos misturar nada. Viu a equação, construiu o gráfico. Eu tenho o gráfico, retira a equação. Isso aí é um bom conhecimento que a gente precisa ter no ensino médio para a elipse. Espero que tenham gostado. Fiquem com Deus e até a próxima.